Graças a Deus. Que Deus ilumine e abençoe a sua vida de forma rica e poderosa. Povo da fé, hoje é a nossa segunda semana do nosso propósito da justiça de Deus. E eu tenho uma certeza no meu coração. O poder do nosso Deus irá se manifestar sobre a sua vida. E a justiça que você tem buscado, a resposta que você tem buscado em Deus através das suas orações, através dos seus clamores, certamente em uma só fé, em uma só concordância, como nós iremos orar daqui a poucos instantes, o nosso Deus, ele vai se revelar, se manifestar na sua vida e fará justiça sobre o Senhor e sobre a Senhora. E todos aqueles os quais se levantaram, todos aqueles que desejaram o mal contra a sua vida, que arquitetaram algo para te parar, para te deter, vai ver a mão de Deus agindo ao seu favor pelo poder da fé. Porque eu tenho essa certeza no meu coração. O que me faz falar essas palavras a ti é porque está escrito na palavra de Deus que nós que somos da fé, nós que cremos em Cristo Jesus, vivemos não por vista, mas vivemos por fé. Vivemos crendo que mesmo os nossos olhos físicos não conseguindo contemplar o milagre, a vitória, o livramento, a justiça de Deus, os olhos espirituais, os olhos da fé já podem contemplar o milagre, a grandiosidade de Deus sendo manifesta sobre a nossa vida através da sua justiça. E para que você entenda de uma forma mais clara, olha o que o apóstolo Paulo diz à carta de Romanos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Muito bem, veja o que você acabou de acompanhar comigo na palavra de Deus. A justiça de Deus, ela se revela através do Evangelho, de fé em fé. O que isso quer dizer? A justiça de Deus, ela é embasada na palavra dele. Se nós formos olhar friamente a letra, nós estaríamos condenados. Estaríamos sido julgados já, porque nós estamos encarnados no primeiro pecado, no pecado inicial, o pecado de Adão. Então, se nós formos olhar a natureza humana, ela toda vez ela vai ser tendenciosa ao pecado. Todas as vezes, se nós formos analisar friamente, a nossa natureza nos leva a cair, nos leva a pecar, a falhar. Mas a justiça de Deus que está no Evangelho, que é manifesta através da fé, é essa justiça que nos dá a oportunidade de sermos salvos. Porque essa justiça, ela se manifesta através do quê? Da fé. Jesus, ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha erro, se fez pecador, se fez pecado, para que a justiça de Deus se revelasse em nós através da fé. Tanto é que está escrito, pela fé sois salvo. A fé, ela gera em nós a graça salvadora. O que isso quer nos dizer? Que quanto a minha fé, ela é manifesta, quanto a minha fé, ela é ativada, pois a fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que eu ouço a palavra, como o Senhor e a Senhora têm feito neste momento, juntamente comigo, por eu estar falando do Evangelho, por eu estar falando da palavra de Deus, e ambos estamos ouvindo essa palavra, a nossa fé, ela está sendo aumentada, a nossa fé está sendo multiplicada, pois estamos ouvindo a palavra, e essa palavra gera em nós a fé, que essa fé gera dentro de nós a justiça de Deus. E através dessa justiça, nós temos a oportunidade de sermos salvos. Nós temos a natureza humana, carnal, que nos condena todos os dias. Mas a natureza espiritual, que é manifesta através da fé, gera em nós uma nova oportunidade, uma nova chance de salvação. A Bíblia diz que Jesus veio para os judeus. Eles rejeitaram a salvação,
Então essa salvação se estende aos gregos, aos gentios, que somos nós, e aqueles os quais aceitam Jesus, aceitam a fé, com isto gerem suas vidas justiça. E com isto tem a oportunidade de salvação, tem a oportunidade de mudança de vida. Muitas das vezes as pessoas olham para cada um de nós e dizem não tem salvação, não tem como esse ter a vida mudada, transformada. Isso é o homem falando. Isso é a humanidade falando. Mas o Deus Criador, o Deus da justiça, o Deus soberano, ele olhou lá de cima e falou: não, eu vou dar mais uma chance. Eu vou dar mais uma oportunidade para este homem, para esta mulher. Se assim eles aceitarem o meu filho, que se fez maldito na cruz, para que eles tivessem a justiça em suas vidas, eles terão a oportunidade da salvação. E Paulo, ele disse mais, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Sabe o que isso quer dizer? Isso está escrito lá em Abacuque, que o justo viverá pela fé. O que é o justo viver pela fé? Não é que somos perfeitos, não é que estamos impedidos de cometer pecado ou de deslizarmos, fazermos algo que pode desagradar a Deus. Não é isso. O meu justo viverá pela fé é todo aquele que tem se esforçado, tem se empenhado em fazer a vontade, o querer de Deus. Todo aquele que tem se empenhado em viver a sã doutrina, esse tem vivido pela fé. Como assim, pastor? Pois ele tem ouvido a palavra, ele tem meditado de dia e de noite nas santas escrituras. E essas escrituras traz o mesmo a fé. Só que você tem que tomar um cuidado. Você tem que ler a Bíblia, ler as escrituras não como um livro, mas como a palavra de Deus. Entender que ali, quando você abre a palavra de Deus, você está ouvindo o próprio Deus falando contigo. Não pense que aquilo são fábulas, não pense que aquilo é histórias contadas por homens, não. Mas creia que ali é a própria palavra de Deus descrita em um livro. E quanto ela aplicada em nossas vidas, ela gera transformação, ela gera mudança. Quantos de nós estávamos perdidos? Quantos de nós estávamos condenados, humanamente falando? Mas ao ouvirmos a palavra, ao ouvirmos a esperança em forma de palavra, nos enchemos de fé e buscamos no Senhor salvação. Buscamos no Senhor a sua justiça. E ele se manifestou, ele se revelou. Talvez você está acompanhando essa pregação neste momento, está acompanhando essa palavra, está ouvindo, está vendo, não sei como, mas você fala, poxa, aconteceu isso comigo mesmo. Todos olhavam para mim e falavam, esse aí não tem salvação, esse aí vai morrer viciado nas drogas, esse aí vai morrer viciado na bebida, esse aí vai morrer viciado no jogo, esse aí nunca vai ser feliz no amor, esse aí nunca vai ser curado, vai definhar com essa enfermidade. Talvez falavam para você que você nunca ia prosperar, nunca ia conquistar nada. E você ouviu a palavra, você deu uma oportunidade à palavra, você ouviu, creu e pediu para que Deus se revelasse na sua vida em forma de justiça. Pediu um sinal, pediu uma resposta, pediu uma manifestação do poder, da justiça de Deus. E ele te alcançou. E sua vida foi mudada, sua vida foi transformada. E você está aqui comigo agora. Ou talvez você tenha vivido uma vida totalmente inversa à palavra de Deus. E talvez você pediu um sinal para Deus. Você pediu uma direção a Deus. Você pediu para Deus falar contigo. E Deus está falando com você agora. E para que a justiça dele venha se manifestar no Senhor e na Senhora, você tem que apenas tomar uma atitude, recalcular a rota e ver se o caminho que você tem trilhado é um caminho de transformação e mudança ou é um caminho que você já sabe o final. O final é destruição. O final é depender dos outros, é cair na mão do homem. Mas Deus está te dando uma chance para você recalcular a rota, mudar a direção, mudar o caminho que você está seguindo e seguir a direção que Deus tem para a sua vida. Seguir a direção que a palavra, o evangelho de Deus tem te direcionado, tem te mostrado. E com isto, a sua vida será transformada, mudada. Mas isso não depende de mim. Depende do Senhor ou da Senhora.
A palavra está sendo lançada, o evangelho está sendo mostrado a ti. O caminho da fé está sendo mostrado. A forma de ser manifesta a justiça de Deus está sendo lhe direcionada. Mas cabe a você receber ou não. Você pode ver, eu estou aqui em cima, estou me coçando todinho. Os mosquitos não param de me comer, estão comendo todinho. Eu poderia parar, eu poderia encerrar, mas a sua alma é importante. A sua vida é importante. Você é importante para Deus. Você tem um valor que talvez você ainda não entendeu, não compreendeu. E o diabo tem soprado, ei, olha aqui para mim. Não tira o foco não, não perde a atenção não. O diabo quer que você pense que você não tem valor. O diabo quer que você pense que para você não tem salvação, que o Deus da justiça não tem olhado para ti. Mas deixa eu lhe falar algo. Só em essa palavra está chegando até você, é sinal que você é muito importante, é muito valioso. Você é mais importante do que você tem pensado. A sua alma é mais valiosa do que você tem pensado. E Deus está investindo todas as fichas, todas as forças, está usando todas as situações e condições para se achegar até você, para que a sua vida seja transformada, para que a justiça seja manifesta em sua vida. Mas para que isso se suceda, basta você aceitá-lo na sua vida. Basta você querer esse evangelho manifesto na sua vida. E você vai ver que através da fé, a sua vida vai ser transformada. O que te muda, o que te salva, o que transforma a sua vida não são as obras que você faz, porque as obras são nossas obrigações, mas é a fé, é a certeza, é a convicção que Deus tem sido conosco. É a certeza, é a convicção que aquilo que Deus colocou no nosso coração, mesmo os nossos olhos não podendo contemplar, já aconteceram, já se manifestaram. Então, haja a sua fé. A sua fé foi aumentada. E essa fé que foi aumentada, multiplicada, gerada dentro de você neste momento, vai ser a mesma fé que nós vamos usar agora para determinar a sua cura, para determinar a sua libertação, para determinar a restauração na sua família. Ei, para determinar um novo ciclo na sua empresa, nos seus negócios. Hoje, através da fé, a justiça de Deus vai ser manifesta e você vai ver um antes e um depois. Hoje é o segundo dia do nosso propósito de oração, segunda semana. Domingo passado estamos nesse domingo novamente. E serão 5. E dentro desses 5 domingos, você vai ver a grandiosidade de Deus sendo manifesta na sua vida e a justiça de Deus sendo aplicada em cada uma das áreas da sua vida pelo poder da fé. Então vamos orar? Vamos manifestar a nossa fé e clamar por justiça em nossas vidas? Então vamos orar, é momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, Deus da justiça, o Deus que através da sua palavra tem aumentado a nossa fé, tem multiplicado a nossa fé, e essa é a fé que gera justiça, que gera o mover do teu Espírito sobre cada um de nós. Meu Pai, chega a ser engraçado. O Senhor quer mudar a nossa vida. O Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer ser glorificado através de cada um de nós. E o Senhor, querendo operar essas maravilhas, querendo aplicar a sua justiça em nossas vidas, o Senhor nos mostra o caminho. O Senhor mostra como aumentar e multiplicar a nossa fé. O Senhor gera o caminho, a direção, para que o seu poder seja revelado em nossas vidas, através da sua palavra, através do seu poder. Então, meu Pai, neste momento, una a minha fé com a deste homem e desta mulher, que aumentaram a fé através da palavra que foi falada, da palavra que foi aplicada no coração de cada um deles, e que através dessa fé que foi multiplicada agora, essa fé que está embasada na tua palavra, meu Pai, sejam agora tocados, sejam agora alcançados, cada um destes, meu Pai, e eles sejam transformados, eles sejam livres, meu Pai, de todo sofrimento, de toda dor, de toda amargura, de toda tristeza, de todo sofrimento. Meu Pai, eu não sei o que essa mulher, o que esse homem tem vivido, mas eu sei de algo, meu Pai. Não é o que o Senhor tem para cada um deles. Não é o que o Senhor tem para cada um de nós, não.
O Senhor tem um melhor para a nossa vida. O Senhor não nos quer ver doente. O Senhor não nos quer ver triste, cabisbaixo. O Senhor não quer nos ver sem esperança, não. O Senhor não quer ver a gente desanimado, caído, prostrado diante da luta, do problema, não. O Senhor nos quer ver erguido, levantado, cheios de fé para glorificar o teu nome. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos em direção a estes homens e mulheres de Deus. Eu estendo as mãos em direção a estes, meu Pai, que têm sido vítimas de ataque espiritual. E dou ordem agora a todo principado, a toda potestade, a toda força do mal, a todo dominador, que em nome de Jesus sejam vencidos, sejam derrotados, caiam por terra agora, espíritos imundos, sejam derrotados pelo poder que há no nome de Jesus, sejam agora vencidos pelo nome do Senhor Jesus, pois em nome de Jesus eu dou ordem a todo mal para ir embora. Eu dou ordem a todo mal para sair, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, coloca as mãos sobre os seus ombros agora e ora assim comigo, meu Deus, que em nome de Jesus, todo peso, toda fadiga, toda carga contrária, todo mal olhado, toda falange paga, todo trabalho feito na frente do cruzeiro das almas, todo mal feito na grande calunga, na pequena calunga, que em nome de Jesus todo mal, toda força contrária, para nunca mais voltar, tira a mão dos ombros e diga sai, sai e sai, para nunca mais voltar em nome de Jesus. Erga suas mãos, mano, erga o teu rosto, faz um pedido agora a Deus. Apresenta a Deus a área que você precisa de justiça mais do que nunca. Meu Deus, ouça a oração deste homem, desta mulher. E como o Senhor, meu Pai, abençoou a Abraão, como o Senhor restaurou a sorte de Jó, como o Senhor foi com Jefité, como o Senhor foi com Eudes, meu Pai, como o Senhor foi com Manassés, seja agora com este homem, seja agora com esta mulher, e glorifica o teu nome nessas vidas, manifestando a tua justiça, pois assim está profetizado e determinado, em um nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga assim seja, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Você crê no poder da oração? Você crê que o nosso Deus nos ouviu? Então a sua vida foi mudada. Pode procurar dor. Ei, senhora, procura as dores que você sentia. Você não tem mais nada. As dores da coluna foram embora, a dor de cabeça foi embora, as dores da articulação desapareceram. Pode procurar, ei, pode procurar. Não tem mais nada aí não. Deus te curou. Ei, mulher, Deus restaurou a sua família hoje. Ei, homem, Deus abriu os caminhos na sua vida. Aonde você colocar as mãos vai prosperar, vai dar certo. Pois a fé, a justiça manifesta pelo poder da fé, se manifestou hoje na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, confia em Deus, fica firme e conte o testemunho em nome de Jesus. Fique com Deus e até mais.